Olá pessoal, saudações de acordo com o horário que estiver a ver este vídeo. Tondi Elisa é o meu nome, membro integrante do projeto XXMed, e no dia de hoje nós iremos abordar sobre a fisiologia da membrana celular. Bom, como muitos de vocês sabem, o nosso organismo realiza imensas e diversas funções, desde a respiração, os processos de digestão e outros mecanismos ou outras funções que o mesmo realiza. Tudo isso é possível graças à unidade básica estrutural e funcional do organismo vivo, que é a célula. A célula realiza atividades das mais simples até as mais complexas e, claramente, dependendo do local onde ela está, ela vai realizar uma determinada função. A principal função da membrana plasmática é de separar o meio intracelular do meio extracelular e controlar principalmente aquilo que sai e entra dentro da célula. Aproveito já para pedir a vocês para deixarem um like no vídeo, escrevam os comentários sobre alguma aula que vocês queiram ver de forma detalhada, ativa o sino das notificações e se inscreva no nosso canal. Basicamente, estes são os dois pontos principais do nosso tema, que são as funções da membrana citoplasmática e os mecanismos de transporte através da membrana plasmática, onde nós temos os nossos objetivos. Pessoal, nós já temos disponível no nosso canal do YouTube uma videoaula que fala de forma explícita e detalhada sobre a membrana plasmática. É só clicar no link que está na bio ou no card disponível no nosso vídeo e poderá ter acesso à aula. Mas de forma rápida, básica, a membrana celular é composta por principais três componentes, que são os lípidos, as proteínas e os carboidratos. Os lípidos, que são os fosfolípidos, o principal componente, na verdade, da membrana celular, ele é constituído por vários tipos de lípidos e ele que constitui ou forma a camada bilipídica, como nós já vimos o modelo aceite que nós utilizamos até os dias de hoje, é o modelo do mosaico fluido. E nesse modelo nós temos uma bicamada lipídica, que é composta por uma porção, duas porções hidrofílicas, a parte interna, a parte mais externa, a parte externa que está em comunicação com o meio extracelular e a parte interna que está em contato com o meio intracelular. Estas porções hidrofílicas, que são as porções que podem interagir ou que têm afinidade com a água. E nós temos aqui então na nossa imagem as porções hidrofílicas, que são estas onde tem essas cabecinhas, tanto a parte externa quanto a parte interna. E temos a porção hidrofóbica, que é esta parte onde temos estas perninhas ou as caudas, que são as partes que não têm afinidade com a água, não interagem com a água. Dentro então da célula, da membrana celular, concretamente, nós temos as proteínas, que vão servir basicamente como canais de transporte para as substâncias que nós temos, tanto do meio intracelular para o meio extracelular. Eles podem servir como transportes, canais de transportes, podem servir como enzimas, vão servir como receptores químicos também, porque vão realizar os sinais químicos para a realização das atividades. E os carboidratos, que é concretamente o glicocálice, que tem a glicoproteína, glicolípido, não é? Associados às proteínas e aos lípidos, que têm essas três principais funções. Essas três principais funções, que são a fixação entre as células, ou seja, elas comunicam de células umas com as outras através do glicocálice.
Podem servir também como receptores hormonais, participam das reações imunes, tudo isso para permitir então tanto a comunicação entre as células, entre umas células e outras, e também para permitir a entrada de substâncias de um meio para o outro. Então, a nossa membrana celular tem basicamente estas 5 funções, que é delimitar a célula ou o meio intracelular do extracelular, garantir a proteção das estruturas que se encontram dentro das células, que são os organelos, vocês conhecem, como o ribossoma, o núcleo, complexo de Golgi, entre outros. É responsável por garantir a homeostase do meio intracelular, não é? A permeabilidade seletiva significa que a membrana celular tem a responsabilidade de verificar quais substâncias ou compostos podem ou não entrar e sair de dentro da célula. E também a sinalização celular. Passamos então para outro ponto, que é o mecanismo de transporte através da membrana. Nós possuímos 2 tipos, de forma breve, de mecanismos de transporte. Mas, como nós podemos ver aqui na imagem, nós temos aqui nesta imagem alguns íons e compostos ou substâncias que normalmente as células costumam a transportar de dentro para fora, de fora para dentro, assim sucessivamente. E nós podemos ver que alguns destes compostos possuem ou se encontram em maior quantidade num dos meios, como é o caso do sódio, que se encontra em maior quantidade no meio extracelular do que no meio intracelular. O potássio se encontra em maior quantidade ou em maior proporção no meio intracelular do que no meio extracelular, e assim em diante. Então, para que haja o processo de homeostase, ou para que as células em condições normais possam realizar as suas funções, é necessário que haja sempre essa troca ou esse transporte de substâncias de um meio para o outro. E estes mecanismos de transportes cingem-se em 2 pontos ou 2 processos básicos, que são o processo de difusão e o processo de transporte ativo. O processo de difusão é o processo em que ocorre o transporte de substâncias através da membrana, não é? E ela é subdividida em difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Na difusão ou seja, a membrana celular vai realizar o transporte de moléculas ou de substâncias sem gastar energia, sem o uso de energia química ou elétrica, para que haja então a movimentação destes compostos. Ou seja, ela ocorre a favor do gradiente de concentração. O que é um favor de gradiente de concentração? Quando uma substância ou composto se encontra em maior quantidade num meio do que no outro, em condições normais, essa substância se translada de um lugar, do lugar onde tem mais quantidade para o lugar onde tem menos quantidade. Ele faz isso a favor do gradiente de concentração. Então, é isso que vai acontecer. Estes mesmos íons, moléculas ou substâncias que se encontram em maiores proporções num meio vão para o outro meio, tendo em conta o gradiente de concentração que se encontra a favor. E neste processo de difusão, ele pode ser feito de 3 formas: a difusão simples, difusão facilitada e a osmose. Na difusão simples, nós temos 2 mecanismos em que as substâncias são transportadas diretamente da membrana, ou elas passam diretamente na membrana plasmática através dos pequenos poros ou interstícios que ela possui, que permitem a passagem de alguns compostos. Normalmente são compostos lípidos ou
compostos que têm afinidade com os lípidos, que passam normalmente ou diretamente pela camada lipídica, como o oxigênio, alguns compostos lípidos. E esses passam sem a ajuda de uma proteína transportadora para saírem de um meio para o outro. Esse transporte também é chamado de transporte transcelular, em que a substância atravessa a célula, não é, por meio da membrana. E além deste processo em que as substâncias passam diretamente pelos poros da camada bilipídica, elas também passam por meio de canais proteicos, também chamados de canais carreadores ou transportadores. Nestes canais transportadores, que nós podemos ver aqui na imagem, a difusão simples é esta que ocorre. Os compostos passam diretamente pela membrana, pelos poros que aqui tem. Na difusão simples também, usado com os canais de proteína, não é? Que aqui tem este exemplar. A membrana ou a substância passa pelo canal proteico que aqui tem, também sem o gasto de energia, mas neste caso existem substâncias que não podem ou que não conseguem passar diretamente pela membrana plasmática e elas precisam do auxílio da ajuda de um canal proteico para que possam passar de um meio para o outro. É nestes casos como os canais de aquaporina, que são responsáveis por transportar moléculas de água de um meio para o outro. Como nós vimos na constituição da membrana plasmática, nós vimos que ela é bilipídica e possui uma porção hidrofílica e uma porção hidrofóbica. Então, como a parte hidrofóbica não permite afinidade com a água, as moléculas de água não podem passar diretamente sobre os poros que tem na membrana plasmática, precisando então ajuda de uma proteína para transportar de um meio para o outro. E temos também a difusão facilitada, que vai então precisar da ajuda também de uma proteína transportadora, não é? Também este processo é feito sem o gasto de energia. Nós temos aqui então um exemplo daquilo que é o transporte de difusão facilitada, em que há uma proteína carreadora que vai transportar a substância de um meio para o outro sem o gasto de energia. Aqui tem um exemplo daquilo que realmente acontece especificamente na difusão facilitada. A molécula que vai ser transportada chega à proteína transportadora e ela liga-se a um local específico, não é próprio para estabelecer essa ligação de molécula-proteína, e essa ligação vai permitir então com que a proteína se altere ou altere a sua estrutura, permitindo que essa molécula ou substância passe de um meio para o outro. Porque nós podemos ver aqui que o canal se encontra fechado e ele só vai abrir, ou a molécula ou a proteína vai se transformar ou vai alterar a sua conformação ou estrutura quando fizer ou ocorrer a ligação desta proteína molécula transportada no local de ligação, até que ela seja liberada para o meio onde a substância pretende ser transportada. Terceiro método, que é a osmose, concretamente dita. Osmose é o fluxo de água que ocorre através de uma membrana semipermeável e depende da concentração de solutos. Aqui, né, estamos a nos referir em alguns exemplos específicos em que há passagem de água não por meio de uma proteína, como é o exemplo dos canais de aquaporinas que fomos dando ali acima, mas que quando nós, tendo em conta as alterações, a adição de concentração de determinados solutos no meio intracelular ou extracelular, há então transporte desta água de um meio para o outro. Ou seja, aqui na osmose, a água, não é, ou a célula,
vai se encontrar num determinado meio. Se este meio estiver com concentrações de águas idênticas às concentrações de soluto, não é? Ela se encontra num meio isotônico. Desse jeito, a água não vai nem para um lado nem para o outro, porque ambas se encontram em proporções próprias. Não há ganho nem perda de água entre elas. Mas, como nós temos aqui na imagem, um exemplo, quando nós temos maiores concentrações de solutos num meio em que a célula está inserida, a água tende a transportar-se ou a ir para o meio onde se encontra em maior proporção, em maior quantidade, aquela concentração de soluto. O exemplo do sódio, ou cloreto de sódio, normalmente diz-se que onde tem sódio tem água, por elas terem grande afinidade, por causa mesmo disso. Se nós vermos, temos aqui o exemplo do meio isotônico que eu já tivera falado, em que há um equilíbrio, mas temos aqui um meio hipotônico, um meio hipertônico, um meio hipertônico. Se nós adicionarmos, ou se houver adição de maior concentração de soluto no meio extracelular, fora da célula, que é aqui aos redores, a água que se encontra dentro da célula sai do meio que tem menos concentrações de soluto para o meio que tem mais concentrações de soluto, ou seja, sai de dentro da célula para fora, porque fora é onde tem maior concentração de soluto, de cloreto de sódio, por exemplo. E neste caso nós chamamos de uma solução hipertônica. E no exemplo do meio hipotônico é quando o soluto, por exemplo, não é um soluto ou um meio que se encontra com menos concentrações de soluto a nível externo ou a nível extracelular, vai fazer com que a água que está a nível extracelular adentre para a célula ou para o interior da célula. Por quê? Porque no interior da célula nós também temos uma concentração de solutos. Se essa concentração de solutos for maior que a parte externa, ou que o meio extracelular, significa que a água que está fora passa para dentro, porque ela segue o lugar onde há maior concentração de solutos. Temos aqui um outro exemplo também, não é? Com a solução de cloreto de sódio, mais comumente conhecida por sal, em que a água que se encontra aqui vai para este meio, tendo em conta a concentração de soluto que aí se encontra. Passemos então para o transporte ativo. No transporte ativo, diferente do transporte passivo, nós vamos então ter o transporte de substâncias com o gasto de energia, ou seja, é necessário ter energia para transportar estas substâncias, e o transporte ativo está dividido em transporte ativo primário e o secundário. E além dela fazer o uso de energia para realizar o transporte dessas substâncias, ela depende de proteínas transportadoras e ela realiza os transportes contra o gradiente de concentração e contra o gradiente eletroquímico. Como nós podemos ver, o transporte ativo ele foi classificado em primário e secundário. No primário ele usa concretamente, geralmente usa a energia química, nesse caso o ATP, para realizar então o seu transporte, não é? O exemplo clássico e o mais comum que nós conhecemos é o exemplo da bomba de sódio e potássio. Temos aqui o exemplo. Nós sabemos e outrora vimos então as quantidades ou as proporções normais destes íons nos determinados meios, meio intracelular e o meio extracelular. Nós temos então aqui especificamente o exemplo. Nós sabemos que o sódio se encontra em maior proporção no meio extracelular do que no meio intracelular, e o potássio se encontra em maior proporção no meio intracelular do que no meio extracelular. Então, ao invés de nós termos um transporte a favor do gradiente em que o sódio tinha de entrar para dentro da célula e o potássio sair
nós vamos ter o transporte contra o gradiente de concentração. Significa que no meio extracelular, onde nós já temos maior proporção, quantidade de sódio, o sódio que está dentro da célula vai de dentro para fora. E o potássio sai de fora para dentro. E para o uso desse transporte que é contra aquilo que é o curso normal, é necessário o uso da energia. É a molécula de ATP que se quebra e se transforma em ADP. Então, o transporte ativo secundário, que é o segundo subtipo, ele não depende diretamente da molécula da energia de ATP, mas está mais relacionado com a diferença das concentrações dos íons, que foi adquirida graças ao transporte ativo primário. Ou seja, o transporte ativo primário vai realizar o seu transporte gastando a energia de ATP. Só que ele, ao quebrar ATP, usando a energia da ATP, ele vai ganhando, vai adquirindo energia elétrica causada pelo transporte destes mesmos íons que foram transportados. E depois ele consegue transportar outras substâncias com esta energia que ele mesmo conseguiu adquirir de um transporte que ele utilizou ATP antes, mas que já não foi preciso utilizar agora. E nesse tipo de transporte ativo secundário nós temos dois subtipos, que é o cotransporte e o contratransporte. O cotransporte também é chamado de simporte e o contratransporte é também chamado de antiporte. Nós temos aqui, então, o exemplo, de forma prática, um dos tipos de transportes de substâncias de cotransporte ou simporte é, então, quando há o transporte de um íon de sódio, uma bomba é chamada de canal sódio-glicose, é um exemplo de um dos transportes. O sódio, ao passar de um meio para o outro, ele transporta ou leva junto a molécula de glicose, ou seja, as duas moléculas vão no mesmo sentido para o mesmo meio, na mesma direção. Por isso é chamado de cotransporte. Agora, o contratransporte é quando uma molécula sai e a outra entra de forma simultânea. Como também temos aqui uma proteína ou canal cálcio-sódio ou sódio-cálcio. O sódio passa por meio interno, enquanto que o sódio passa por meio interno, enquanto que o cálcio passa por meio externo. Então, basicamente, falamos sobre a fisiologia da membrana, em que nós focamos ou nos cingimos basicamente nas funções, na composição da membrana plasmática, e falamos dos mecanismos de transportes que se baseiam no mecanismo de transporte passivo e ativo. No passivo, nós temos o método de transporte de difusão simples, o método de difusão facilitada e a osmose. E no transporte ativo, nós temos o transporte ativo primário e o transporte ativo secundário. Espero que tenham gostado desta aula. Em caso de dúvidas, deixe nos comentários. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, subscrever o nosso canal, compartilhar este vídeo com mais pessoas e não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, o Facebook, Instagram e o TikTok. Beijinhos e até a próxima!